TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque à população brasileira. A Câmara Municipal promulgou a Lei 8.934 deste ano, que implementa na cidade o Plano Municipal para a Saúde Mental e Assistência Psicossocial a gestantes, parturientes e puérperas. Trabalhadores têm até essa quinta-feira, dia 14, para se candidatar a uma das mais de 430 vagas do Feirão de Emprego da Prefeitura de Teresópolis. E o posto digital do Detran RJ ampliou a oferta de serviços virtuais e permite consulta a veículos de empresas. O prefeito Rubens Bom Tempo formalizou na última quarta-feira o termo de compromisso para o novo Parque Seleções e que vai garantir um financiamento federal de aproximadamente 117 milhões de reais para as obras estruturais do controle das cheias do rio Quitandinha. E 86% dos brasileiros apoiam algum tipo de restrição no uso do celular em sala de aula. O diálogo com o objetivo e em prol do desenvolvimento das comunidades. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate no ar, ao vivo aqui na TV Correio da Manhã e também para as nossas cidades da região de cobertura. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Para você, petropolitano, teresopolitano, tririense, sul-paraibano e também friburguense que acompanha a nossa programação diariamente. É sempre muito bom ter a sua participação aqui com a gente na TV Correio da Manhã. E é claro, a gente já fala aqui para você também que está nas redes sociais, que nos acompanha aí pelo nosso canal no YouTube, em TV Correio da Manhã e em nossa página no Facebook, também TV Correio da Manhã. Obrigado também pelo seu carinho, pela sua audiência. Não deixe de participar aqui com a gente. Além de assistir a programação, manda para cá o seu recado, a sua mensagem. A gente tem aí diversos canais para você entrar em contato. Entre eles, né, como a gente citou aqui, as nossas páginas. Além disso, você tem os nossos perfis no Instagram, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. E também os nossos canais mais diretos, o e-mail e também o nosso WhatsApp. Os dois estão aqui na tela para você. O e-mail tvccorreiodamanha@gmail.com e o WhatsApp DDD 24 99323 1675. Por ele você pode mandar também fotos, vídeos, denúncias, reclamações, algum problema, algo que aconteceu próximo à região onde você mora, ou, por exemplo, até no caminho, no trajeto para o trabalho. Não deixe de mandar para a gente, viu? Estamos aqui aguardando a sua mensagem, tem uma equipe esperando pela sua mensagem e aqui a gente traz a sua foto, o vídeo, a denúncia, o que for, também ao vivo, dentro do nosso quadro Você na TVC. Não deixe de participar, vamos juntos para mais uma edição com muita informação. E a gente fala sobre já o termo de compromisso para o novo PAC Seleções que foi assinado pelo prefeito Rubens Bom Tempo e que garantiu aí um financiamento federal de aproximadamente 117 milhões de reais para as obras estruturais no controle e das cheias no rio Quitandinha e a criação de um parque fluvial na Avenida Barão do Rio Branco. As propostas aprovadas pelo novo PAC Seleções incluem a elaboração do projeto executivo e a execução de 7 reservatórios de amortecimento de águas do rio Quitandinha, além de uma galeria suplementar na Rua Coronel Veiga. Essas obras visam absorver o excedente de água durante fortes chuvas, com o objetivo de prevenir enchentes em pontos críticos, como na Rua Coronel Veiga, Ponte Fones, Duas Pontes e na Rua Washington Luiz, além de reduzir os impactos no rio Piabanha. O projeto vai contar com um aporte de 100 milhões de reais. Essa intervenção vai ser fundamental. A gente sabe da preocupação que é hoje a Coronel Veiga. Não precisamos aqui nem lembrar do que aconteceu em 2022 com os ônibus que ali estavam, com a população que estava naquele ônibus.
E tudo isso vai ser fundamental. Agora, é uma situação também, por outro lado, preocupante. Afinal, é mais um empréstimo que a Prefeitura de Petrópolis pega com o governo federal. O PAC Seleções, como foi citado, ele é um financiamento. Então, é um recurso, é um projeto que chega na mão do governo federal por meio da Prefeitura de Petrópolis. Ele é aprovado, né? O PAC Seleções ele engloba diversas questões, como, por exemplo, a gente falou aqui do transporte já em outras oportunidades, e ali o governo federal vai ou não aprovar aquele projeto. Ele sendo aprovado, é disponibilizada a verba, então, para que a prefeitura possa realizar aquele trabalho. Tudo isso dentro do que a gente já comentou, licitação, né? Tem que ter todo o regimento que é determinado em lei. Então, essa obra pode ser feita. No entanto, esse valor que foi disponibilizado, ele não é simplesmente dado pelo governo federal. Ele é um financiamento, ou seja, a Prefeitura de Petrópolis vai ter que pagar o governo federal também por essas intervenções. E diante do cenário que hoje estamos, né, preocupante financeiramente para a cidade, vamos saber como que isso vai também prosseguir para o próximo ano, quando que essa verba vai ser disponibilizada. Afinal, a gente já chegou mais uma vez para o período de chuva e as intervenções são extremamente importantes para garantir a segurança da população. A gente muda de assunto e fala agora sobre a Câmara Municipal que promulgou a Lei 8.934 desse ano, que implementa na cidade o Plano Municipal para a Saúde Mental e Assistência Psicossocial às gestantes, parturientes e puérperas. O objetivo é prestar atendimento multidisciplinar a mulheres no período da gestação, no parto e no pós-parto. A assistência deve ser indicada após avaliação do profissional de saúde no pré-natal e no puerpério, com encaminhamento de acordo com o prognóstico. Segundo o texto da lei, hospitais e estabelecimentos de saúde de gestantes públicos ou privados deverão desenvolver atividades de conscientização sobre o tema, como palestras, capacitação de profissionais. Ainda há a possibilidade de parcerias com universidades e instituições da sociedade civil que atuem na área da saúde mental e apoio psicossocial, a fim de ampliar o acesso aos serviços e fomentar pesquisas. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, afirma que cerca de 1 em cada 5 mulheres terá um episódio de saúde mental durante a gravidez ou no ano após o nascimento do bebê. Segundo a agência, entre as mulheres com problemas de saúde mental perinatal, 20% terão pensamentos suicidas ou cometerão atos de automutilação. Ou seja, num cenário grave, né? E precisa realmente de um profissional ali acompanhando todo esse processo, não só para a gestante, mas até para o pai, para o companheiro que está ali do lado, é extremamente importante. E lembrando, viu, gente, quando uma lei ela é promulgada, só para ficar aqui esclarecido, é uma lei que foi aprovada na Câmara, ela é encaminhada para o Executivo, para a Prefeitura, e aí o prefeito pode vetar ou então sancionar essa lei. Quando ele veta essa lei, esse mesmo texto volta para a Câmara e a Prefeitura precisa justificar o motivo pelo qual vetou, né? Ou seja, não publicou aquela lei. A Câmara, de acordo com a justificativa, vai votar novamente e caso o veto seja derrubado, aí sim, é por isso esse nome, a lei é promulgada, ou seja, da mesma forma ela vai valer na cidade. Então, essa lei ela vai agora se tornar a partir então oficial, né? Ela entra em vigor quando a prefeitura então publica no Diário Oficial do município. Isso não só com essa, viu, gente, mas com qualquer outra lei funciona nesse sistema. Em uma cerimônia que uniu literatura e diversas manifestações artísticas, jovens autores de todo o estado do Rio de Janeiro participaram na última terça-feira, no Teatro Riachuelo, no Rio, da entrega do Prêmio Rio de Letras, realizado pela Firjan SESI. A gente tem as imagens aqui, ó, inclusive para mostrar para você, e que contou com a curadoria da Academia Brasileira de Letras, a ABL, e parceria da Secretaria Estadual de Educação, sob o tema Histórias de Diversidade.
58 produções nas categorias crônicas, contos e poesias de alunos do ensino médio da Escola Feijão SESI, escolas estaduais e trabalhadores da indústria foram selecionadas pelos próprios acadêmicos e reunidas em um livro publicado pela Feijão SESI sob a chancela da ABL. Entre os premiados estão alunos das escolas Feijão SESI Petrópolis, Ana Carolina Justin Victorino, que foi terceiro lugar em crônicas, o segundo ano em Miguel Azevedo de Souza e terceiro lugar em contos, o primeiro ano e do Colégio Estadual Euclides da Cunha em Teresópolis, Maria Eduarda Cardoso Ramos da Silva, que recebeu o terceiro lugar em poesias. Além do terceiro ano, Matheus Ramos da Silva Elias, que recebeu o terceiro lugar em crônicas. A premiação tem como objetivo estimular a leitura e o desenvolvimento da escrita, da criatividade e do pensamento crítico. Inclusive, a gente está produzindo uma matéria especial, uma reportagem, para você acompanhar também aqui nos nossos telejornais, o Correio Petropolitano, primeira, segunda edição, o Correio Serrano, e claro, a gente traz também aqui, durante esse período, após a gente conversar com todos ali envolvidos, inclusive com os professores também responsáveis por esse trabalho, a gente traz aqui também o olhar e o que isso representa também dessa premiação. A gente fala agora sobre um outro tema, porque na última terça-feira, por meio da Secretaria de Estado de Defesa Civil, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, oficializou a entrega dos protocolos do Sistema Remoto de Alerta e Alarme Sonoro para os municípios fluminenses. Ao todo, o estado tem aí mais de 200 sirenes e 70 pluviômetros espalhados pela unidade federativa. O governo do estado, por meio da Secretaria de Estado de Defesa Civil, oficializou nesta terça-feira a entrega dos protocolos do Sistema Remoto de Alerta e Alarme Sonoro para os municípios fluminenses reconhecido por áreas com risco elevado de desastres decorrentes de chuvas intensas. Ao todo, o governo do estado gerencia 202 sirenes e 70 pluviômetros espalhados pelo território fluminense. Na região serrana, Nova Friburgo, Petrópolis e Teresópolis estão entre as 13 cidades onde os dispositivos estão localizados. Os representantes das defesas civis municipais do estado do Rio de Janeiro também conheceram em detalhes o trabalho de previsão, monitoramento, alerta e alarme realizado pela equipe de geólogos, meteorologistas e hidrólogos do Centro Estadual de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM-RJ da Defesa Civil Estadual. A iniciativa integra a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, que define as responsabilidades da União, estados e municípios na proteção das populações contra desastres naturais. É importante esse monitoramento. A gente sabe, Petrópolis especificamente é a cidade do estado do Rio de Janeiro que tem o maior número de pessoas morando em locais de risco. Então esse sistema, por exemplo, o SMS, são fundamentais para informar a população. Não são suficientes, a gente lembra disso. Quantos hoje, por exemplo, em determinadas localidades, principalmente quando está chovendo muito, quando acaba a luz, ou quando tem uma queda de árvore que atinge fiação, por exemplo, acaba tendo problema ali com o sinal do próprio celular. E aí fica impossibilitado de receber o SMS da Defesa Civil, por exemplo. Então, as sirenes, os SMS são importantes, mas é preciso, além disso, ampliar essa informação para a população, além do site, como a gente sabe que já existe, entre outras questões, para garantir que a população seja informada sobre qualquer tipo de risco que possa ser registrado, seja um deslizamento, seja um alagamento, fortes chuvas, a questão das ventanias, que a gente já citou aqui também, que acabam impactando aí principalmente na queda de árvores, principalmente se não tem poda adequada sendo realizada no município. Enfim, são ações fundamentais e é preciso que a população também esteja atenta a esses alertas e se porventura recebeu alguma informação, alguma orientação,
vá para o ponto de apoio, procure um local seguro. A gente sempre ressalta isso, porque é dessa forma que deve ser feito. Não é necessário, não é preciso esperar basicamente o mundo cair, como a gente fala assim, né? Aquele termo de que está chovendo muito, aí sim a pessoa quer sair de casa, ou então aí aconteceu alguma coisa, escutou um barulho muito alto e quer sair de casa correndo. Não. Prevenção, como o próprio nome diz, é justamente para prevenir, e para que isso aconteça, é necessário que a população também tome medidas antes de uma situação mais grave. Então, se está chovendo, recebeu o alerta de Defesa Civil, recebeu um outro SMS, um comunicado para procurar um ponto de apoio, pega documentos, informações fundamentais, ponto de apoio. E aí sim, tudo se normalizou, a volta para a residência. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, a gente volta inclusive daqui a pouco para trazer para você então a previsão do tempo para essa sexta-feira, feriado, e o fim de semana também está chegando, viu? Na verdade, prolongado, aqui na cidade especificamente, é até ponto facultativo na próxima segunda e terça-feira. Então não saia daí, porque o intervalo rápido, a gente volta já já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate de volta, e chegou o momento de saber como que fica a previsão do tempo para esse feriado e essa sexta-feira.
Pessoal, feriado está chegando e também basicamente um feriado prolongado, fim de semana prolongado nessa sexta-feira, e a gente vai trazer então para você a previsão do tempo. Afinal, muita gente aproveita, né, para fazer aquela viagem com a família, aproveitar essa possibilidade de ficar mais dias em casa. Vamos colocar aqui no nosso telão então para você a previsão do tempo para as nossas cidades da região de cobertura, e a gente já consegue ver que em todas elas, apesar da elevação de temperatura, há possibilidade de chuva. A gente começa então com Nova Friburga, e essa sexta-feira, como a gente citou, vai ser mais quente do que hoje, com temperaturas que vão variar entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus. O dia será de sol com algumas nuvens e chuva passageira. À noite, muitas nuvens no céu, mas não chove. Em Teresópolis também haverá elevação na temperatura para esta sexta-feira, com os termômetros variando entre mínima de 17 e máxima de 24 graus. O dia será de sol com algumas nuvens e também pode chover no período da tarde. À noite, também céu encoberto, mas não chove. Aqui em Petrópolis, a sexta-feira será de sol com algumas nuvens, chove rápido na parte da manhã e também à noite, e o dia também terá elevação na temperatura, e que devem variar nesta sexta-feira entre mínima de 17, como a gente consegue ver no nosso telão, e máxima de 24 graus. Essas condições serão as mesmas com Teresópolis, como a gente consegue ver aqui. Em Paraíba do Sul, amanhã o dia será muito similar ao que a gente tem hoje. A sexta-feira será de sol entre nuvens e chove também no período da manhã. Há possibilidade também de chuva à noite. Os termômetros podem variar na cidade entre mínima de 19 e máxima então de 26 graus. E para a gente finalizar a previsão do tempo para a nossa região de cobertura com esse feriado prolongado em Três Rios, o dia também será de elevação na temperatura, previsão é de sol com algumas nuvens e também pode chover em determinados pontos da cidade. As temperaturas vão variar na cidade entre a mínima no nosso telão de 19 e máxima de 27 graus. Lembrando, gente, caso você note ali alguma ocorrência, algo do tipo, não deixe de acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193. Vamos só colocar em tela cheia a previsão do tempo para você então nos acompanhando. A gente vê aí uma elevação principalmente na temperatura mínima, né? De hoje para amanhã, a gente chegou para essa quinta-feira, em algumas cidades a mínima chega a 15, 14, 16. A gente vê uma ligeira elevação para essa sexta-feira. E a gente amanhã, claro, traz tudo para você da previsão para o fim de semana. E assim a gente finaliza a previsão do tempo de hoje. Vamos falar sobre Teresópolis, porque quem busca uma oportunidade de trabalho deve estar atento, porque nessa quinta-feira é o último dia, viu, gente, para participar do feirão de empregos da Prefeitura de Teresópolis e se candidatar a uma das 439 vagas oferecidas. São 267 oportunidades para candidatos com experiência e 167 interessados sem experiência. Também há 3 vagas para pessoas com deficiência, uma para estágio e uma para jovem aprendiz. Coordenado pela Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Economia Solidária, o atendimento segue também nessa quinta-feira até as 4 horas da tarde. Ou seja, falta aí menos de 4 horas para terminar a ação, que acontece na Calçada da Fama, ali na Rua Francisco Sá, número 72, no centro de Teresópolis. Para se candidatar, basta o interessado apresentar os documentos pessoais e o currículo à equipe do Cine Teresópolis. Não deixe de participar, a gente trouxe essa informação inclusive aqui nessa semana sobre o início da feira e que termina hoje até 4 horas da tarde. Então não deixe de levar sempre RG, o CPF, um comprovante de residência também é importante, além do currículo atualizado, viu, gente?
Não vai entregar currículo com número antigo, com e-mail antigo, com aquela capacitação que você terminou e ainda não está lá. Então não deixa de participar, são mais de 430 vagas na cidade. A gente fala agora também sobre 3 Rios, porque a Prefeitura anunciou que quem não pagou o IPTU e o TSU relativos ao ano de 2024 pode pagar em cota única com desconto de 15%, mas tem prazo, então fique atento, até o dia 16 de dezembro. O contribuinte precisa emitir a nova guia referente à atualização do vencimento da cota única na Secretaria de Fazenda no centro da cidade. Então, se você está com essa disponibilidade, com recurso para fazer esse pagamento à vista em cota única, não deixe de aproveitar, afinal 15% de desconto faz uma diferença aí no bolso, né? Mudando de assunto, o governador Cláudio Castro apresentou na última terça-feira para o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, propostas para mudanças na legislação penal e que devem ajudar no fortalecimento do combate ao crime organizado no Rio de Janeiro e em todo o país. Após conversar com o senador, inclusive Flávio Bolsonaro e outros senadores, inclusive o próprio presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o governador Cláudio Castro cedeu uma coletiva de imprensa referente a essa agenda em Brasília. Vamos acompanhar essa parte dessa coletiva. Há um claro desacordo da legislação atual com o momento que é vivido. Somada à questão da DPF, vivemos um momento de tempestade perfeita na segurança pública, sobretudo do Rio de Janeiro. Queria agradecer ao Senado Federal, que a partir de hoje começa a se debruçar. Então, acho que é um passo super importante. Hoje, todo gasto com segurança pública concorre, por exemplo, com gasto com educação, com saúde, com ciência e tecnologia. E se a gente conseguir botar isso numa outra caixa dentro da lei de responsabilidade fiscal, a gente vai ter condição de continuar fazendo dos investimentos sociais e que eles não concorram com o investimento em segurança pública. A gente usou um termo ali dentro que eu gostei muito, de fazer uma grande correção na legislação penal. A gente vai poder ter aí uma mini reforma, um mini pacote de correções de situações que hoje prejudicam a segurança pública no dia a dia. Então, agradecer aos senadores e dizer que a gente acredita que esse é um passo muito importante para a gente conseguir melhorar de verdade a segurança pública do Rio de Janeiro e, posteriormente, do Brasil. Esse projeto, que deve ser apresentado de autoria da Comissão de Segurança Pública do Senado, dentre outras coisas, vai focar em poucos pilares. O primeiro tratando da questão da audiência de custódia, que quando ficam presos, acabam voltando para as ruas muito mais rapidamente. Então, na audiência de custódia, a nossa proposta aqui vai ser alterar a questão da reincidência para criar um novo conceito penal de habitualidade. No conceito de habitualidade, esses marginais que tenham tido a concessão da liberdade provisória por mais de uma vez nos últimos 2 anos, por exemplo, ele vai ser impedido de ter essa liberdade provisória já na audiência de custódia. Um outro ponto importante é a questão das progressões de regime, dos critérios de progressão de regime. E um outro pilar vai ser a questão dos fuzis. Não dá mais para que a legislação seja tão benevolente com quem é pego cometendo um crime de tráfico, um crime de extorsão, um crime de latrocínio, um crime de roubo, usando o fuzil e simplesmente na prática ele não tenha um dia sequer aumentado da sua pena quando ele for condenado por estar usando um fuzil que virou uma grande praga no Rio de Janeiro. Ali a gente acompanhando parte então da fala tanto do governador Cláudio Castro e também do senador Flávio Bolsonaro, os dois que também estiveram nessa reunião, com também o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, falando sobre essa questão da segurança e a mudança aí na legislação penal, principalmente no Rio de Janeiro e, por conseguinte, também no país. A gente fala agora sobre o Detran, porque sócios e representantes legais de empresas podem obter agora documentos dos veículos registrados em nome das pessoas jurídicas ou fazer consultas por meio do posto digital do Detran RJ. O acesso anteriormente só era permitido a pessoas físicas na consulta de informações
sobre veículos ou documentos pessoais. Agora, o dirigente de empresa já pode decidir se quer acessar o posto digital pelo site do Detran, como por exemplo www.detran.rj.gov.br, ou como pessoa física ou pelo próprio CNPJ. Para consultar as informações sobre os veículos da empresa, no entanto, o sócio ou representante legal precisa primeiro vincular o CNPJ à conta do portal gov.br do Governo Federal. É necessário que o empresário tenha vínculo com a empresa reconhecido pelo sistema também da Receita Federal. Optando por acessar o posto digital como CNPJ, o sócio da empresa vai receber notificações sobre todos os veículos registrados em nome da pessoa jurídica e pode selecionar pela placa o veículo sobre o qual quer fazer a consulta. O mais procurado é o acesso ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos Digital, o CRLVE, documento de licenciamento anual que pode ser inclusive baixado pelo posto digital e impresso. Também é possível verificar no posto digital se foram pagos o IPVA e o licenciamento de cada veículo e consultar as multas de trânsito vinculadas a cada placa. Outro serviço bastante procurado é o de emissão ou visualização da autorização para transferência da propriedade de veículo, o ATPVE, documento com o qual o usuário dá início ao processo de compra e venda do automóvel, caso o veículo já tenha CRV digital. Há uma informação aí então para quem tem empresa, CNPJ, acaba que facilita um pouco, né? Pelo Detran lá você consegue acessar o site e ver ali se tem mais de um veículo, por exemplo, né, cadastrado, vinculado ao CNPJ, é possível acompanhar ali, né, a documentação, como que está a situação daquele veículo. Em setembro de 2024, o volume de serviços no Brasil cresceu 1%, quando comparado a agosto, na série com ajuste sazonal. Dessa forma, o setor de serviços renova o auge da série histórica e está 16,4% acima do nível pré-pandemia, ou seja, a fevereiro de 2020. Vamos acompanhar a análise do Rodrigo Lobo, inclusive os dados foram divulgados pelo IBGE. O setor de serviços mostrou um crescimento de 1% na passagem de agosto para setembro de 2024. Com isso, o setor de serviços alcança novo ápice da sua série histórica, superando em 0,6% o mês de julho de 2024, que era o antigo ponto mais alto da série do setor de serviços. Também vale destacar que o setor de serviços opera 16,4% acima do patamar pré-pandemia, cujo marco é fevereiro de 2020. Em termos setoriais, o setor de serviços mostrou disseminação de taxas positivas na passagem de agosto para setembro, com 4 dos 5 grandes setores mostrando crescimento frente a agosto, e o grande destaque ficou com os serviços profissionais administrativos e complementares, com um avanço de 1,4%, impulsionado tanto pelos serviços de engenharia, notadamente aqueles vinculados à cadeia do petróleo, mas também houve crescimentos em aluguel de máquinas e equipamentos e também em empresas que atuam com cartões de desconto de programas de fidelidade. O segundo impacto positivo em termos setoriais ficou com informação e comunicação, que cresceram 1% na passagem de agosto para setembro, impulsionado pelos serviços de tecnologia da informação, pelos serviços de streaming e pela edição integrada à impressão de livros, já com vias para atendimento de material didático para o ano letivo do ano seguinte. O terceiro impacto positivo em termos setoriais ficou com o setor de transporte, que cresceu 0,7%, impulsionado em grande medida pelo crescimento da receita das empresas que atuam com o transporte dutoviário. Em menor escala, mas também vale destacar os avanços dentro do setor de transportes, ainda vindo de logística de transportes e do transporte aéreo de passageiros. O quarto impacto positivo nesse mês ficou com os serviços prestados às famílias, que cresceram 0,4%. Esse crescimento, em grande medida, é explicado pela realização de um festival musical de grandes proporções no mês de setembro na cidade do Rio de Janeiro, que foi o Rock in Rio. A única atividade que ficou no campo negativo nesse mês foram os outros serviços, que tiveram um ligeiro decréscimo de 0,3%, pressionados pelos serviços financeiros auxiliares.
Nas comparações contra iguais períodos do ano passado, a gente teve o setor de serviços avançando 4% em setembro de 24 contra igual mês do ano anterior, com 4 dos 5 setores avançando, destaque novamente para os serviços de informação e comunicação e para os profissionais administrativos e complementares. A única atividade que fica no campo negativo nesse tipo de confronto é o setor de transportes, pressionado pelo transporte rodoviário de carga. A mesma configuração se repete no acumulado do ano de janeiro a setembro, onde o setor de serviços avança 2,9%, também com 4 dos 5 grandes setores avançando, e os destaques ficam com os serviços de informação e comunicação e os profissionais administrativos e complementares. No indicador acumulado em 12 meses, o setor de serviços acelera o ritmo de expansão ao passar de 2% de crescimento no mês de agosto para um avanço de 2,3% no mês de setembro de 2024. Essas foram as principais informações da pesquisa mensal de serviços do mês de referência setembro de 2024. A gente acompanhando, a gente agradece inclusive o Rodrigo Globo pela análise, por trazer aqui. A gente vê aí também, né, principalmente questão de logística, de viagem impactando positivamente, e é natural durante esse período de fim de ano, né, o número, a demanda acaba aumentando por conta de viagens, férias, enfim. A gente muda agora de assunto e fala sobre uma outra questão. A restrição, de algum modo, do uso do celular em sala de aula é apoiada por 86% da população brasileira, segundo o estudo da Nexus, Pesquisa e Inteligência de Dados, uma empresa da FSB Holding, para compor o percentual. A pesquisa soma 54% dos respondentes favoráveis à proibição total e 32% que defendem a liberação do celular apenas para algumas atividades pedagógicas em sala de aula. A pesquisa mostra ainda que apenas 14% dos brasileiros são contrários às medidas que atualmente estão em debate no Congresso Nacional. No fim do mês passado, no fim de outubro, a Comissão de Educação da Câmara aprovou um projeto que proíbe o uso de celular em escolas públicas e privadas. O texto, inclusive, vai ser analisado pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, do Senado. Segundo o estudo, os brasileiros entre 16 e 24 anos são os que mais apoiam, em algum nível, a proibição. Porém, a restrição total tem menor aderência para essa parcela da população em relação ao total. Vamos lá, os dados. 46%, por exemplo, dos entrevistados entre 16 e 24 anos concordam com a proibição total do uso dos aparelhos. 43% defendem a utilização parcial dos celulares. De acordo com o levantamento da Nexus, quanto mais alta a renda, mais as pessoas são a favor da proibição. Mudando de assunto, o fim de ano está chegando. Você sabe que sempre tem a Mega da Virada. E para esse ano são 600 milhões de reais. E as apostas já estão abertas. As apostas da Mega da Virada foram abertas na segunda-feira. O sorteio será realizado no dia 31 de dezembro. Diferentemente da Mega Sena convencional, o prêmio especial da Mega da Virada não acumula. E por isso, se ninguém acertar os 6 números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 5 números e assim por diante. De acordo com a Caixa, considerando todas as faixas de premiação da Mega da Virada, a premiação total aos ganhadores de todas as faixas pode superar R$1 bilhão. O banco calcula que se um apostador ganhar todo o prêmio e aplicar na poupança, vai receber aproximadamente R$3 milhões e 400 mil no primeiro mês de rendimento. O dinheiro total do prêmio permite ao ganhador se hospedar por mais de 2 anos no hotel mais caro do mundo, que cobra R$750 mil em cada diária. O ganhador do prêmio principal pode também comprar aproximadamente 1.430 carros superesportivos de R$420 mil. As apostas podem ser feitas nas lotéricas ou no site e aplicativo da Caixa. E o bilhete simples, com 6 números marcados, custa R$5. Gente, 600 milhões de reais, hein? Imagina só um prêmio desse batendo na sua conta lá no dia 31, né? A Mega da Virada ali entre dia 31 e dia 1º de janeiro. Imagina começar 2025 com 600 milhões de reais na conta. Lembrando, gente, a Mega da Virada não acumula.
Então, se porventura não saiu nenhum resultado com 6 dezenas, cai para 5, 4, assim sucessivamente, até ter um ganhador, viu? Agora a gente vai fazer um rápido intervalo, mas antes a gente vai falar sobre o Censo Demográfico de 2022, que encontrou 12.348 favelas e comunidades urbanas no Brasil, onde viviam mais de 16.390.000 pessoas, o que equivalia a 8,1% da população do país. O IBGE pesquisa as favelas e comunidades urbanas desde 1950 e vem aprimorando a abordagem desse tema nos censos demográficos. Após o intervalo, você vai acompanhar uma análise justamente sobre esses dados que a gente acabou de apresentar. Não saia daí porque o intervalo é rápido e a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam o inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. O Censo Demográfico 2022 identificou 12.348 favelas e comunidades urbanas em todo o país, onde residiam, na data de referência do censo, em 2022, 16.390.815 pessoas, o que representava 8,1% da população total do Brasil.
Quanto aos percentuais apresentados em cada unidade da federação de população residindo em favelas e comunidades urbanas, tem-se que o estado do Amazonas apresentou que 34,7% da sua população residia em favelas e comunidades urbanas. O estado do Amapá apresentou 24,4% da sua população nessa condição e o estado do Pará, 18,8%. Na região sudeste, que é a região mais populosa do país, São Paulo mostrou um percentual próximo da média para todo o Brasil, de 8,2%, enquanto a média era de 8,1%. Enquanto o Espírito Santo e Rio de Janeiro mostraram percentuais bastante superiores, 15,6% e 13,3%, respectivamente. Quanto às favelas mais populosas, a Rocinha, situada no município do Rio de Janeiro, manteve-se em primeira posição, com 72.021 pessoas. Em segunda colocação esteve o Sol Nascente, no Distrito Federal, Brasília, com 70.908 pessoas, seguida por Paraisópolis, em São Paulo, com 58.527 pessoas. Em quarta colocação esteve a Cidade de Deus Alfredo Nascimento, de Manaus, no estado do Amazonas, com 55.821 pessoas residentes. Entre as 20 favelas e comunidades urbanas mais populosas do país, 8 estavam na região norte, 7 na região sudeste, 4 na região nordeste, somente uma, Sol Nascente, na região centro-oeste e nenhuma na região sul. Quanto ao número de domicílios, essa lista ela se altera um pouco. Enquanto a favela da Rocinha permanece em primeira colocação com o maior número de domicílios, com 30.371 unidades, o Sol Nascente, que tinha a segunda maior população residente, passa a terceira colocação em número de domicílios, com 21.889 domicílios. A favela e comunidade urbana que ocupa a segunda posição é a de Rio das Pedras, no município do Rio de Janeiro, com 23.846 domicílios. A diferença se deve à diferença de média de moradores por domicílio. Inclusive, enquanto para a população total do país, a média de moradores por domicílio identificada no censo 2022 foi de 2,8, para a totalidade das favelas e comunidades urbanas, essa média foi um pouco maior, 2,9 moradores por domicílio. Ambas são inferiores às médias encontradas em 2010, de 3,3 moradores por domicílio para a população total e 3,5 para a população em favelas e comunidades urbanas. É importante ressaltar que a comparação entre os censos de 2010 e 2022 precisa ser vista com cautela, pois apresenta limitações devido ao aperfeiçoamento metodológico do mapeamento e de acompanhamento da coleta e da cobertura realizados no censo 2022. As características da população residindo em favelas e comunidades urbanas em 2022 tem-se que, de modo geral, a população é mais jovem que a média do país. A idade mediana da população total do Brasil foi de 35 anos, enquanto a idade mediana encontrada para as favelas e comunidades urbanas foi de 30 anos. O índice de envelhecimento mostra a mesma condição. Enquanto para as favelas e comunidades urbanas esse índice foi de 45, ou seja, para cada grupo de 100 crianças de 0 a 14 anos, havia 45 pessoas de 60 anos ou mais. Quando olhamos para a população total, esse índice foi de 80, ou seja, quase o dobro em relação ao olhar restringindo-se às favelas e comunidades urbanas. Quanto à cor ou raça, tem-se que a população de pessoas que se declararam de cor ou raça preta e parda é bastante superior nas favelas e comunidades urbanas em relação à população total, enquanto as favelas e comunidades urbanas apresentaram 56,8% de pessoas que se declararam de cor ou raça parda e 16,1% de pessoas que se declararam de cor ou raça preta, na população total esses percentuais foram, respectivamente,
de 45,3% e 10,2%. Por outro lado, a população branca, na população total, representava 43,5%, enquanto nas favelas e comunidades urbanas, 26,6%. É importante lembrar que entre o censo 2010 e 2022, seja na população total ou na população residente em favelas e comunidades urbanas, diminuiu a proporção de pessoas que se declararam de cor ou raça branca e cresceu a proporção de pessoas que se declararam de cor ou raça pretas e pardas. A proporção de indígenas nas favelas e comunidades urbanas foi a mesma identificada para toda a população, ou seja, 0,8%. Porém, é interessante observar outro aspecto, outro dado, que é a proporção de pessoas indígenas que viviam em favelas e comunidades urbanas. Então, no total da população indígena, quantas viviam em favelas e comunidades urbanas proporcionalmente? No Brasil, 8% das pessoas indígenas residiam em favelas e comunidades urbanas em 2022, percentual similar à média de pessoas residindo nesses territórios para todo o país, de todos os grupos de cor ou raça, 8,1%. No entanto, na região norte, tem-se que 12,6% da população indígena residia nas favelas e comunidades urbanas, e no estado do Amazonas, particularmente, essa proporção chegou a 17,9%. No estado do Rio de Janeiro, 12,7% da população indígena residia em favelas e comunidades urbanas em 2022. R$ 83,5% dos domicílios das favelas e comunidades urbanas estavam situados nas grandes concentrações urbanas do país, ou seja, as concentrações urbanas com mais de 750 mil habitantes. Duas dessas concentrações, ambas estão situadas na região norte, tinham mais de 50% dos seus domicílios em favelas e comunidades urbanas. São elas Manaus, com 53,9%, e Belém, com 55,8%. Interessante observar também que 93,3% dos domicílios em favelas e comunidades urbanas eram, em 2022, casas, proporção mais alta que a do conjunto dos domicílios do país, que foi de 82,3%. Somente 2,8% dos domicílios em favelas e comunidades urbanas eram apartamentos, enquanto no total do país esse percentual foi de 14,9%. No entanto, é interessante notar que no estado do Rio de Janeiro, 7% dos domicílios em favelas e comunidades urbanas eram apartamentos em 2022, a maior proporção entre todas as unidades da federação. Em São Paulo, por sua vez, o estado mais populoso do país e que apresenta maior número de pessoas residentes em favelas e comunidades urbanas, em números absolutos, somente 0,5% dos domicílios eram apartamentos em 2023. Quanto às características gerais dos domicílios que envolvem a discussão de saneamento, tem-se que 99,1% possuíam banheiro sanitário de uso exclusivo do domicílio. Enquanto, para todos os domicílios particulares permanentes ocupados do país, 83,9% possuíam ligação à rede geral e a utilizavam como a principal forma de abastecimento de água, nas favelas e comunidades urbanas esse percentual foi de 86,4%, um pouco mais alto que para o total. É importante, porém, fazer a ressalva de que esse total inclui áreas rurais e inclui as próprias favelas e comunidades urbanas. As áreas rurais elas podem apresentar características próprias, específicas e outros parâmetros de avaliação dessa existência dessas características nos domicílios. Havia maior diferença, no entanto, na proporção de domicílios conectados à rede de esgoto, que era de 64,7% na média do país e de 57,7% nos domicílios em favelas e comunidades urbanas.
Quanto à coleta de lixo, enquanto 83,1% dos domicílios particulares permanentes ocupados no Brasil possuíam esse serviço em 2022, nas favelas e comunidades urbanas esse percentual reduz para 76%, ou seja, uma diferença de 7,1 pontos percentuais. O mesmo ocorre para as diferenças entre as grandes regiões, tanto para a proporção de domicílios conectados à rede de esgotamento, quanto para a proporção de domicílios com coleta de lixo. O Censo Demográfico 2022 também avaliou o número de estabelecimentos presentes no país, e inclusive para o recorte das favelas e comunidades urbanas. É interessante notar que havia, em 2022, proporcionalmente, 18,2 estabelecimentos religiosos para cada estabelecimento de saúde e 6,5 estabelecimentos religiosos para cada estabelecimento de ensino. TVC, a TV do Correio da Manhã.